Bom dia a todas. Estamos iniciando a primeira live Florescer em 30 minutos, todas as quartas-feiras pela manhã, às 7 horas. Eu e a Tamara vamos esperar vocês, mulheres, para florescerem junto com a gente. Muito bom dia, Tamara. Bom dia, Marcela. Bom dia, mulheres que escolhem florescer junto com a gente. Então vamos falar primeiro sobre o que é florescer, né, Tamara? O que é florescer? É o nosso método. Um método que eu e a Tamara criamos, que a gente vem aplicando na nossa mentoria para mulheres conscientes, que está fazendo elas justamente o quê? Florescer. Quer falar do nosso método, Tamara? Exatamente. Criamos mais um meio de comunicação e estar aqui nas quartas-feiras durante 30 minutos para oferecer a experiência que é passar pelo método Florescer. O sentir, né? O vivenciar, o que é esse desabrochar e esse acessar o que está dentro da gente, né? E dar essa oportunidade, né, para todas as mulheres para estarem aqui com a gente e exercitarem isso e conhecerem aquilo que a gente faz, tanto no consultório quanto na mentoria para mulheres conscientes, nas imersões presenciais, porque a base, aquilo que está, que sustenta o método Florescer, ele é comum a todas as modalidades em que a gente trabalha, né, Marcela? Então, ele vai aparecer independente de em qual serviço, né? Se eu estou na imersão presencial, se eu estou lá no atendimento individual, que digamos assim, é o fio condutor do florescer, né? Que é fazer o caminho para dentro. Então, essa é uma frase que a Marcela usa muito, né? E que permeia, então, o método como sustentação, né? Independente de em que modelo. Então, quem vai estar aqui conosco nas quartas-feiras de manhã para esses 30 minutos de florescer, vai fazer o caminho para dentro, assim como em qualquer outra experiência de florescimento, né? Vai fazer o caminho para dentro. Porque isso é algo que a gente fala bastante também, né, Marcela? Deixar florescer aquilo que já está dentro de cada uma de nós, né? Porque as respostas já estão dentro de nós, a potência já está dentro de nós. Então, o nosso trabalho para permitir o florescer é conduzir este caminho, né? De ir dentro de si, encontrar as suas respostas e entregar para o mundo tudo de maravilhoso que está guardadinho aí dentro. A gente tem conversado muito, né, Tamara? Até nos nossos eventos, no nosso grupo de mentoria, sobre a questão da correria. A gente ouve muitas mulheres falarem: eu tô na correria, não tô tendo tempo para mim, não tô conseguindo me organizar para ir num evento de vocês, tá tudo muito corrido, eu tô muito na correria. E por que a gente fala que o caminho é para dentro? É justamente que você não vai encontrar respostas e soluções se você ficar correndo. Correndo atrás do quê? Né? Se você ficar olhando para fora, se você ficar buscando no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas experiências externas, a satisfação interior que você precisa, aquele quentinho no coração, aquele sentido para a vida, né? Porque tudo bem, eu quero correr, essa é a minha escolha, tá? Eu gosto de ser uma pessoa acelerada. Tudo certo, desde que eu esteja consciente disso, desde que eu esteja consciente das consequências disso e de que eu esteja com o coração sereno, né? Essa é a minha escolha. Eu escolho ter uma vida acelerada, cheia de atividades. E tá tudo bem, desde que eu esteja consciente do que eu estou fazendo, né, Tamara? Desde que eu não esteja no piloto automático. Porque o piloto automático nos tira de nós. E qual é o problema de nos tirar de nós? É que a gente não raciocina. Daqui a pouco a gente nem se reconhece mais no espelho, já não sabe mais do que gosta, do que não gosta. Para onde a gente está indo, né? Por isso a pergunta, né, Tamara? Tá correndo do quê? Tá correndo para o quê? Onde você quer chegar? E você só vai saber o sentido dessa corrida, que é a vida, né? A gente pode
né, fazer essa analogia, você só vai saber o sentido dessa correria para você se você souber quem você é, o que você quer, onde você está, onde você quer chegar. E olhar para trás, né, Tamara, não com o sentido de olha tudo de ruim que aconteceu comigo, mas de conseguir celebrar. A gente fala muito sobre isso na mentoria, né? Em vez da gente olhar só para a dor, para o trauma, para a limitação, para o que fizeram com a gente, para o que deixaram de fazer por nós, é conseguir celebrar. Olha a minha trajetória, olha onde eu cheguei. Então, o olhar para dentro é sobre isso, né, Tamara? É a gente encontrar um sentido para tudo isso. Seja você correria, estando você na correria ou não. Essa é uma pauta sobre a qual eu falo bastante, porque existe um orgulho, né, hoje dessa mulher que é multitarefa, que dá conta de tudo e tal. E eu compartilho de uma vida assim, né, porque eu não sei qual é a expectativa ou o que as pessoas imaginam. Quando a gente fala do desacelerar, do olhar para dentro, do estar presente, estar conectada, que não tem a ver com a quantidade de tarefas que a gente vai dar conta, né? Tem a ver o quanto isso está conectado com a nossa verdade e está dentro das nossas escolhas, não a serviço da queixa, né? Ou do, olha, passou o ano e o que eu fiz? Porque eu só executei aquilo que tinha que ser executado e não parei. E o parar, ele é interno, ele não é externo, né? Isso também nem sempre é tão nítido, né? Como assim parar? Ah, tá, então tu fica em casa um dia inteiro meditando porque tu não tem nada para fazer? Não, né? É evidente que não. A gente tem sim muitas coisas para dar conta. A forma é que a gente vai fazer isso e com a disposição interna, né? É como que a gente sente essas coisas todas que a gente escolhe dar conta na vida, né? E isso precisa da experiência, né, Marcela? Precisa, e por isso a criação do método. Porque não é algo, e deve te acontecer bastante, às vezes existe a expectativa que eu vá dar um manual, né? Ah, é assim que desacelera, é assim que conecta, é assim que tu te escuta, é assim que tu descobre a tua verdade. E esse manual, ele não existe. A gente está falando de um processo, a gente está falando de uma jornada, que é compartilhada em termos de experiência, mas que é individual em termos de florescimento. Porque cada uma de nós sabe, né, de acordo com o que já floresceu, com o que vem fazendo dentro desse caminhar da vida, não desse correr, onde ainda há o que vir à tona, né, o que potencializar, o que florescer. Então, quando a gente faz o caminho para dentro, e a gente também tem 3 pilares para sustentar isso, né, Marcela? Que também permeiam todas essas experiências, porque ninguém vai receber manual de faz assim, faz assado, e é esse o caminho, é igual para todo mundo. Seria ótimo que fosse, né? Seria fácil, né? Aí todo mundo teria acesso, silenciaria, desaceleraria e conseguiria acessar suas verdades e florescer sozinhas, né? Eu, tu e todo mundo. Então, um dos pilares do método é justamente a interlocução, porque nós fazemos esse caminho para dentro conduzidas, né? Compartilhando, enxergando no outro, fazendo esse movimento de enxergar no outro aquilo que me é familiar também, que é da humanidade compartilhada, né? Que são as experiências que a gente vai viver ao longo da vida, em alguns papéis, e que parecem, às vezes, que nós estamos vivendo sozinhas e não, né? Na verdade, há outras mulheres vivendo também. E quando nós compartilhamos e temos com quem trocar de forma qualificada, né? Sem julgamento, sem ser para ouvir crítica, sem ser para ouvir tu fez errado, eu teria feito assim, mas para acolher, para entender e para pensar possibilidades, isso vale ouro, né? E isso é algo que nós conseguimos quando nós reunimos mulheres com um propósito em comum. E é muito incrível, né, Tamara, a gente testemunhar
principalmente no grupo da mentoria, que a gente tem essa questão da constância, que a gente tem os nossos encontros semanais ao vivo. Como às vezes uma mulher fica ali o encontro inteiro quietinha, escolhe não participar, escolhe não falar, e aí no final ela diz: eu ouvi as histórias das outras e me identifiquei de alguma forma com todas. Então a gente tem uma sensação de pertencimento que dá justamente uma paz para o nosso coração. Então eu não estou sozinha. Existem outras mulheres que também pensam como eu, que também se questionam da mesma forma que eu me questiono, que têm as mesmas angústias que eu tenho. Porque é muito angustiante, né? É um sofrimento a gente estar passando por um desafio e ter essa sensação de que a gente está sozinha. E nós mulheres, quantas vezes a gente escuta, tu tá louca? Quantas vezes, Tamara, tu já ouviu isso? Muitas e muitas vezes, né? Ai, tu tá exagerando. Ai, não é bem assim. Não, relaxa. E a gente se sente o quê? Sem o direito, né? Sem o direito de pensar, sem o direito de expressar o que pensa, o que sente, sem o direito nem de sentir, porque eu vou ser chamada de louca, né? Então eu não vou nem falar, não vou, eu vou guardar para mim. E aí, quando a gente está num espaço com outras mulheres que compartilham das mesmas inquietações, dos mesmos desafios, do mesmo modo de pensar, do mesmo modo de sentir, a gente sabe que a gente não está louca. E que sim, aquilo que nos desconcerta, que nos desconforta, que nos perturba, tem que ser olhado, tem que ser falado e tem que ser entendido, para que a gente possa justamente florescer, expandir, tira o que está aqui dentro, né? Cria um caldo fervendo, bota para fora, coloca na mesa e diz: o que nós temos aqui? Temos isso, isso, isso. Quais são as possibilidades? O que eu posso fazer diante disso? É basicamente isso que a gente faz, né, Tamara? Na mentoria. Então, a interlocução qualificada, ela é fundamental pela questão do pertencimento, pela paz do nosso coração, porque, como a Tamara disse, é um espaço sem julgamento. Isso também nos eventos presenciais e online também. Né? Quando a gente está com mulheres, quando eu e a Tamara conduzimos mulheres, pelo menos essa é a experiência que a gente proporciona. Um espaço de acolhimento, de pertencimento e de não julgamento, em que todas podem falar aquilo que tem dentro, podem florescer. E a gente não está falando só de dor, mas também de contribuição. Justamente porque quando eu ouço a Tamara falar e eu já vivi o que a Tamara está vivendo, eu posso contribuir, não no sentido de dizer, eu acho que tu tem que fazer isso, Tamara, ou tu não deveria ter feito aquilo, mas no sentido de ajudar a encontrar a melhor solução para o seu desafio, de ajudar a clarear os caminhos. Por quê? Porque todas nós queremos o quê? Resolver. Esse é um ponto comum, né, Tamara, das mulheres com as quais nós trabalhamos. São mulheres que estão na jornada do autoconhecimento e que estão em busca de solução. Já saíram daquele lugar de eu sou a vítima da vida, que tudo dá errado para mim. Não, são mulheres que já têm a consciência de que o poder está na mão delas. E elas precisam o quê? De orientação para conseguir fazer isso. E aí Então, eu e a Tamara mulheres, pegamos na mãozinha, né? E vamos em frente. e eu gosto de dizer que são mulheres que, assim como nós, querem chegar no fim da vida e ter uma história para contar, né? Uma história de sentido, de, de abundância, de prosperidade, de evolução, de aprendizado, porque muito da conexão com o tempo presente e essa atenção a tudo que se faz, né? Nesse caminho para dentro tem a ver com isso, né? Não simplesmente passar pela vida, né? Mas saber o que nós viemos fazer aqui, né? Qual é a nossa máxima contribuição? O que é verdadeiro para mim? O que faz o meu coração vibrar? E essas respostas, elas estão dentro de cada uma de nós e não fora, né? Então, as mulheres que vão estar aqui, né? Que estão aqui, que vão estar conosco nas quartas-feiras,
dos 30 minutos aqui do Florescer, que vão estar à noite no encontro da mentoria, que estão nas imersões presenciais, que estão sendo guiadas individualmente também por nós, elas têm esse desejo, né? Não de encontrar os culpados e nem de mudar cenários, mas de acessar dentro de si essas respostas, né? Essas soluções. Eu não quero me queixar daquilo que não está como eu gostaria. Eu quero encontrar caminhos para que a vida seja como eu quero que ela seja, né? Como que eu escolho que ela seja. Então, nós não somos cúmplices da vítima, né? Mas condutoras de abertura de possibilidades, né? Então, por isso, além da interlocução qualificada, que é fundamental, né? Esse espaço seguro de pertencimento que tu trouxeste, a gente tem a questão da prática, né? De ter ferramentas, recursos para todos os dias conseguir fazer esse acesso interno, não se desconectar de novo de si, né? E ter recurso não para ficar dependente da gente para sempre, né? O recurso não é a Marcela e a Tamara, né? Neste caminhar, a própria mulher vai criando os seus recursos, né? Os seus recursos para desacelerar, os seus recursos para respirar, os seus recursos para ouvir o corpo, e vai criando, né? Vai se capacitando internamente, criando, né? Esse repertório que permite continuar depois, né? Porque é igual a criança quando começa a caminhar. A gente vai conduzir pela mão até que esteja segura e firme para percorrer o caminho com autonomia, né? A gente vai ampliando a borda, né? Vai soltando, vai ampliando a borda até que a gente assiste e diz, olha, né? Olha o que transformou a vida, agora pode ir. E para isso, né, Marcela, precisa da constância. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais tem experiência. Eu tenho muita experiência. Eu tô bem, tá tudo certo. Aí sai do consultório, sai do atendimento, sai. E quando vê, tá lá no piloto automático de novo, só executando, totalmente afastada de si. Daí, naquele ponto que tu falaste, olha pro espelho, já não sei mais o que eu gosto, já não me lembro quando foi a última vez que eu estive comigo mesma, que eu ouvi o meu corpo, ou então algumas só se dão conta que voltaram para esse lugar quando adoecem, quando o corpo diz, agora tu vai parar, né? Porque nesse ritmo não tem como continuar. E aí existe a manifestação física. Então, manter essa prática diária e essa constância, essa vigilância, essa atenção para não embolar de novo, ela é fundamental junto com a interlocução qualificada, né? Que é, né, o tripé que sustenta o processo do florescer. E por isso que a gente fala em mulheres que estão na jornada do autoconhecimento, né? Porque precisa estar disposta a percorrer esse caminho para conseguir realmente florescer, para conseguir realmente ter resultado, para que a vida realmente comece a transformar, a mudar, a ajustar aquilo que precisa de ajuste, para que as coisas comecem a funcionar de fato, né? Para que o seu relacionamento seja mais fluido, seja com um companheiro, companheira, com filhos, com colega de trabalho, com amigas, para que o seu trabalho faça sentido, não seja só o seu ganha-pão, mas que dê satisfação para você também, para que você se sinta realizada, que não seja um fardo ir para o trabalho todos os dias, né? Isso é possível. Eu e a Tamara falamos disso porque nós vivemos isso na prática. O método Florescer, ele foi aplicado inicialmente em nós, nas nossas vidas. Então a gente sabe que é possível, a gente sabe que funciona, que dá resultado. Mas para isso, você, mulher, precisa estar disposta, engajada consigo mesma. Por isso, um dos pilares desse método é a constância.
Se eu quero ter resultado na minha vida, se eu quero ter uma vida que funciona, que faz sentido para mim, que me faz sentir uma mulher realizada, eu preciso me colocar na agenda todos os dias. Todos os dias. Assim como eu me alimento, assim como eu tomo banho, assim como eu escovo os dentes, assim como eu vou trabalhar todos os dias, eu preciso estar na minha agenda como um compromisso diário, inadiável e inegociável. Por isso, a constância é um dos pilares fundamentais do método Florescer. Porque nós testamos, aprovamos em nossas vidas e validamos este método com as nossas clientes de atendimento individual, com as nossas mentoradas e com as mulheres que nos acompanham de alguma forma em atividades coletivas também. Então a gente percebe, né, Tamara, que o resultado ele vem muito rápido e de maneira consistente quando a constância está presente na vida de uma mulher. Nós florescemos e a gente gosta de usar, né, Tamara, justamente essa imagem nos nossos materiais de divulgação dessa flor que vai abrindo, que vai desabrochando, porque é isso que acontece no processo de uma mulher que se engaja com ela mesma, que se coloca na agenda, que se coloca como uma prioridade. Eu sou prioridade em minha vida, eu estou comprometida em fazer as coisas funcionarem daqui para frente. E aí ela começa a fazer esse movimento. Começa a emergir tanta coisa de dentro dela que ela nem sabia ou que ela não tinha consciência que existia dentro dela, que é lindo de ver, né, Tamara? É maravilhoso assistir o florescimento de uma mulher. É uma potência. Não tem limitação para uma mulher que escolhe florescer. Tudo passa a ser possível. Tudo. Mas você tem que se comprometer consigo mesmo. Assumir que você é a pessoa mais importante da sua vida. Que se você não estiver bem, seu filho não vai estar bem, sua filha não vai estar bem. Se você não estiver bem, o seu trabalho não vai fluir. Se você não estiver bem, seus relacionamentos não vão fluir. Por isso que a gente fala que o caminho é para dentro. E a gente faz, o ser humano faz muito isso, né? Mesmo estando na jornada do autoconhecimento, né, Tamara? Mesmo tendo consciência, a gente faz isso, projeta no outro, né? Ah, meu marido tá impossível, tá me tirando do sério. Será? Será que ele tá impossível? Será que ele mudou? Ou você que não tá legal internamente e ele tá espelhando, porque a gente fala muito disso na mentoria, né? O outro é sempre um espelho. Sempre um espelho. Tá nos dando a oportunidade de enxergar aquilo que a gente tá ignorando. Então, quem tá te tirando do sério? É o marido? Ou tem alguma coisa aqui dentro que tá incomodando? E sozinhas a gente não consegue fazer esse movimento. Não tem como. É como eu ter que fazer pontos, né? Suturar um ferimento que está aberto ali, sangrando. Como que eu vou fazer isso em mim mesma? Primeiro que eu não tenho nem conhecimento técnico para fazer isso. Então eu preciso procurar um profissional habilitado. E segundo, que eu tô com muita dor. Eu posso não ter consciência do quanto está doendo. Mas quando eu começo a mexer nessa ferida, eu vejo o quanto dói. Então é muito mais viável, efetivo, eu ter o apoio, primeiro, de quem sabe o que tem que fazer, segundo, quem vai me amparar, né? Que vai pegar na minha mão, vai dizer, calma, respira, vamos fazer uma anestesia local aqui, vamos limpar esse ferimento, vamos suturar, vamos fazer o curativo. Então é basicamente isso que a gente faz na nossa mentoria, nos nossos trabalhos com mulheres. Porque sozinha a gente não consegue. Não consegue. Não nutra essa ilusão de que você vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito, uma hora eu vejo isso. Isso não vai acontecer. Né? A gente precisa ser realista também, né, Tamara? Nós precisamos de ajuda. Tem que ir para a agenda. Não. E tem que ir para a agenda, tem que ser um compromisso. E por isso que a constância é um pilar não negociável. Porque o compromisso não é comigo, o compromisso não é contigo. O compromisso é cada uma de nós com a gente mesma. É o nosso grau de importância, né? É o quanto eu quero olhar para isso, o quanto eu quero continuar florescendo. E o quanto eu estou disposta a atravessar essa jornada.
Porque, embora haja, né, Marcela, não existe essa entrega. Eu não posso resolver a vida de outra pessoa. Eu não posso mudar as coisas da vida de outra pessoa. Eu posso mudar a mim mesma. Eu não posso mudar os meus colegas de trabalho, eu não posso mudar as pessoas da minha família. A gente não tem esse poder. E não deveria nem ter o desejo de, né? Porque a real transformação e que faz com que a vida entre nos trilhos e flua tem a ver com a nossa mudança. Tem a ver com a nossa perspectiva em relação ao outro e em relação às nossas próprias escolhas, né? Então, quando tu trazes isso do espelho, é isso, né? A gente está fazendo esse movimento o tempo todo. E por isso o olhar do outro, ele é fundamental. Porque consegue enxergar essa projeção e esse espelhamento de fora, sem a implicação emocional, né? Essa é a função técnica, né? Dessa condução. Mas o compromisso é da própria pessoa, né? E não é comigo, né? Eu costumo dizer isso, né? Não é comigo que tu tem um compromisso, é contigo. Eu sou instrumento, somos instrumento disso, né? De conduzir essa jornada dessas mulheres, mas a escolha é delas antes disso, né? Nós não podemos escolher pelos outros. Eu não posso escolher floresça. Embora isso também é pauta e a gente, em algum 30 minutos para florescer, isso vai vir. Exista uma conexão muito profunda entre esse meu trabalho e a capacidade de enxergar o potencial de florescimento nas pessoas, né? Então, mesmo quando a pessoa ainda não está escolhendo florescer, eu já estou enxergando o que vai vir dali, né? Que às vezes a pessoa nem sabe, né? Porque tem essa tomada de consciência, né? No processo de florescimento, de tudo que se é, de tudo que se pode ser, de tudo que se é capaz. Que a maioria das vezes, quando a gente chega, né, no ponto de eu vou assumir o compromisso por essa jornada, existem indícios, né, de que há algo querendo vir à tona, mas que nem sempre é conhecido, né? E que passa a ser conhecido. Então a gente ouve muito, nossa, eu nem imaginei que eu seria capaz disso, eu nem imaginei que eu poderia realizar isso, eu nem imaginei que eu poderia fazer isso na minha vida. E o nem imaginei é isso, é esse processo de entregar. E hoje, talvez, né, a gente apresente mais, porque nós estamos começando, né, mas é importante dizer que a ideia aqui se mais nada na vida tu estiver fazendo, tu vai ter esses 30 minutos na quarta-feira para parar, silenciar a mente e fazer o exercício de olhar para ti, nem que seja por 30 minutos na semana, porque por algum lugar a gente começa, né? Se forem 30 minutos toda quarta-feira, a gente já tem uma constância. E a tendência é que quanto mais a gente faça, mais a gente sinta vontade de fazer. Quanto mais nós nos habilitamos a encontrar as respostas dentro de nós, mais nós buscamos esse silenciar e esse encontro para buscar novas respostas. Nós vamos nos tornando mais habilidosas, né? Para fazer esses movimentos várias vezes por dia, toda vez que precisar, várias vezes na semana, toda vez que sentir necessidade, não necessariamente, né, na quarta-feira, nesses 30 minutos. De qualquer forma, né, Marcela, para quem não para nem 5 minutos, né, para quem ainda está no estou correndo, e a gente ainda está perguntando, está correndo para onde, está correndo do quê? Quer chegar mais rápido no final da vida? Porque eu tenho uma série de coisas que eu quero fazer ainda, então eu não tenho pressa nenhuma de chegar lá no final, né? Não sei. Que comece por 30 minutos. Que comece por 10 minutos, né? Mas que consiga, pelo menos uma vez por semana, fazer esse movimento de para tudo, eu preciso me ouvir. Eu preciso saber o que tem aqui dentro, o que está aqui dentro, que precisa ser visto. Então, a nossa proposta é, a partir de hoje, todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã, fazer uma live de 30 minutos, convidando você a fazer esse movimento, de olhar para dentro de você, de fazer esse caminho para dentro.
com a nossa condução. Você não está sozinha nesse processo. E toda semana a gente vai trazer uma prática para auxiliar você nesse caminho para dentro de si. Na nossa mentoria, a gente tem o desafio semanal. Então, toda semana a gente propõe um desafio, um tema que vai estar sob foco dessas mulheres ao longo da semana inteira, porque onde está o nosso foco de atenção, está também a nossa energia. Então, como se a gente pegasse uma lanterna e iluminasse durante a semana aquele aspecto. Nessa semana, para a gente começar, nós vamos trazer aqui a prática da bênção. A gente propõe que durante essa semana você liste os motivos pelos quais você é abençoada e mantenha essa lista num lugar em que você possa ver todos os dias. Porque isso vai trazer uma expansão, uma leveza, uma sensação tão gostosa, você vai aprendendo a reconhecer o quanto você é abençoada. Isso não significa ignorar os desafios, não significa ignorar aquilo que ainda não está do jeito que você quer, mas significa que você vai se fortalecendo a partir do momento em que você reconhece tudo de bom que você já tem, entrando numa atitude de abundância, saindo do lugar da escassez. Então, em vez de eu olhar para o que me falta, eu olho para aquilo que eu já sou, aquilo que eu já tenho. Então, o que é uma lista de motivos pelos quais eu sou abençoada? Eu acordei essa manhã, acordei com saúde, tenho a minha casa, meu filho está bem, posso escolher o que eu vou comer, posso tomar um banho quentinho, posso fazer um café. Tenho café em casa? Tenho tudo à disposição para atender as minhas necessidades desse dia. Tenho o meu trabalho. Eu, no meu caso, como empreendedora, né? Tenho a liberdade de escolha, eu faço a minha agenda. Então, olha só, olha, rapidinho já listei muitos motivos pelos quais eu, Marcela, sou abençoada. E esse é um exercício que, quando a gente faz diariamente, ele é muito potente, ele é muito fortalecedor. Então, eu posso estar atravessando uma tempestade na minha vida, né, Tamara? Mas se eu estou conectada com essa lista de motivos pelos quais eu sou abençoada, eu tenho mais força, eu tenho mais resiliência, porque eu saio daquela polaridade de desespero, de estou enfrentando uma tempestade, para estou enfrentando uma tempestade que vai passar. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Eu tenho meus próprios pilares, né? Que me sustentam, que me trouxeram até aqui e que vão me fazer atravessar essa tempestade, como tantas outras que eu já atravessei e superei. Então está lançado o desafio para essa semana. Quem for fazer, né? Quem for fazer a lista ela não precisa ser feita numa única vez, né, Marcela? Ela pode ser uma lista que nos acompanha, porque direcionar o nosso olhar, o nosso foco atencional para os motivos pelos quais nós podemos agradecer e já somos, né, abençoadas, às vezes vem assim, despropositadamente, né? A gente está ali com o foco atencional, daqui a pouco vem, eu me sinto abençoada por isso. Vai lá e anota, né? Essa lista ela pode ser alimentada, porque quanto mais alimentada ela é, mais forte nós vamos ficando. Pode compartilhar, né, a lista, pode colocar motivos pelos quais tu te sente abençoada aqui nos comentários, pode compartilhar conosco, e experimentar esse lugar, né? Esse sentimento que é gerado cada vez que a gente olha para os motivos pelos quais a gente pode agradecer. Hoje já, né? Independente daquilo que ainda se quer agradecer. Lembrar daquilo que já fizemos, né? E daquilo que já temos e já somos, pavimenta esse caminho, né? Sustenta esse caminho, nos fortalece para continuar. Gratidão por esse encontro, Marcela. Gratidão. Já estamos fechando aí um pouquinho mais de 30 minutos, então a gente já vai encaminhando para o encerramento, deixando um convite para você. Amanhã, quinta-feira, dia 21 de novembro, nós vamos fazer a Masterclass Florescer, online e ao vivo,
em que você vai ter uma experiência aí com tempo maior, em que nós vamos conduzir você por dinâmicas para que você experimente o que é estar consigo mesma, olhando para dentro, fazendo esse caminho, encontrando as respostas que você procura e fazendo os ajustes de que necessita para que a sua vida faça mais sentido e flua melhor, encontrando o equilíbrio entre a área pessoal, profissional e espiritual. Vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo o link para você se inscrever. A taxa de inscrição é simbólica, de R$ 37,00, um valor super acessível. E se você não puder estar conosco ao vivo, você vai receber a gravação depois. É uma experiência, um presente que você pode dar para si mesma. Até amanhã, para quem vem conosco, e até a próxima quarta. Até a próxima quarta, 7h da manhã, aqui no YouTube. Beijo! Beijo!